Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos. O sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição. E hoje, domingo 13 de abril de 2025, a lição 3 de hoje, ela tem como título Uma Só Carne. E esse título foi tirado ali do livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, quando Deus criou uma companheira para Adão chamada Eva, e que da costela de Adão acabou criando essa formosura chamada Eva. E Deus declara a seguinte frase: Por isto, deixa o homem pai e mãe e se una à sua mulher, tornando-se dois uma só carne, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículos 24, onde aqui Deus ele faz o seu primeiro casamento no ser humano, que foi Adão e Eva, onde ele fixou sim uma mensagem importante para Adão e Eva, para que eles fossem dois em um, ou seja, mantivesse uma unidade, um amor, uma fidelidade entre ambos. E para Adão foi assim a maior realização para ele, porque ele estava responsável por toda a criação, ele tinha toda a responsabilidade da natureza, e agora ele tinha uma auxiliadora, uma mulher para estar ao lado dele, e ele se sentiu assim, bastante feliz, onde Eva se completou com Adão. E tudo que ele tinha da natureza tal, e a criação não eram suficientes para integrar a personalidade de Adão. E ele ficou assim bastante feliz com essa auxiliadora, mas eles tinham o dever de se amar, de estar unidos e ser somente uma carne. E a lição de hoje, baseada ali em Efésios capítulo 5, versículos 29 até 32, o apóstolo Paulo, baseado ali em Gênesis 2, 24, que eu havia mencionado, que ele defende o modelo de casamento ser só uma carne entre um homem e uma mulher, entre um macho e uma fêmea, entre o homem deveria amar a sua esposa, deve amar a sua esposa, com o mesmo amor altruísta que Jesus tem pela sua igreja, né? que Jesus, a si mesmo, ele se entregou por esta igreja, por amor, né? Que está lá em Efésios 5, 25. E que o marido seja realmente também bastante respeitado por sua esposa. E aqui é um encontro assim, né, de serviços e amor. E pela importância das Sagradas Escrituras, é atribuído o casamento, não deve ser assim uma coincidência que essa instituição criada realmente por Deus, e uma das maiores instituições criadas realmente é o casamento, sempre tenha sido assim, atacada pelo inimigo, porque ele sabe que tudo está baseado na afirmação do casamento, para que as pessoas possam, através das bênçãos de Deus, passar a ser fiel a Deus também. E o Satanás sabe disso, né? E junto com isso, né, o casal começa a observar as suas leis, os seus mandamentos, e principalmente o quarto mandamento, que é o sábado. E ali é uma dádiva, né, que nós recebemos lá do Éden, porque o sábado já era observado lá no Éden. E ambos têm a intenção, sim, de mostrar o anseio de Deus por um relacionamento com as suas criaturas, onde ele sempre teve a objeção de ter um relacionamento íntimo com o ser humano. E o casamento, que é essa união entre duas pessoas
que são assim imperfeitas, sempre produzirá conflitos. O casamento entre Cristo e a igreja é a união entre um Salvador perfeito e uma noiva bastante imperfeita, né? Então, ambos, um tem que servir para o outro, buscar os valores dados por Cristo, para que eles possam realmente ser fecundos, para que eles possam se desenvolver e produzir mais amor cada vez mais, tendo os filhos também, e mostrando realmente esse amor para os filhos. No entanto, nós podemos aprender sobre o amor de Deus com aquilo que mais existe em um bom casamento. Deve existir uma profunda união entre os cônjuges, né? Como Cristo ama o serviço, como Cristo ama o seu povo. Nas Sagradas Escrituras, a expressão assim, uma só carne, significa que o casamento une o homem e a mulher, física e espiritualmente, formando uma família. E esta união é tão profunda e forte que eles não são mais duas pessoas, mas uma só. Assim, o casamento é uma das metáforas bíblicas mais importantes porque ressalta a união, a intimidade que Deus deseja ter com toda a humanidade. Essa ilustração, ela aparece pela primeira vez ali em Gênesis capítulo 2, versículos 21 a 25, na criação de Eva, a qual o Senhor tomou do homem e transformou uma mulher, tomou uma costela de Adão e formou uma mulher, e que os dois haviam se tornado uma só carne após esta união. E veja assim, de uma forma assim marcante essa ilustração, aparece, né, no livro do Apocalipse 19, 7 e 8, onde ali houve ali umas bodas, né, do Cordeiro, que é mencionado, onde ali é um casamento entre Deus e a sua igreja, né, e que deveriam ser um só Senhor e unidos, onde nós somos o corpo, né, e Jesus é a cabeça, né, e para o bom funcionamento realmente da igreja, para que haja realmente um só Senhor, né, dominando tudo isso. O que Deus quis passar a todos nós, a palavra uma só carne, não é somente no ato sexual, como muitos pensam, né, que uma só carne. Não só uma conexão física ou emocional, mas o principal, que é o espiritual. Como o apóstolo Paulo fala em Gálatas 3:28, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Nos remete à unidade, né? Nos fortalece nas aflições, nas adversidades, porque nós temos um Deus conosco. Por melhor que seja nós vivermos juntos, né? Ser uma carne, preocupando-se com as necessidades um do outro, Deus tem um propósito muito importante para o casamento. Assim como o esposo e a esposa estavam assim servindo a Cristo, como suas vidas antes do casamento, agora eles devem servir a Cristo juntos, unidos, né? Mantendo a unidade, criando seus filhos para o serviço de Deus, que fala lá em 1 Coríntios 7, versículos 29 até 34, e fala em Efésios capítulo 6, versículo 4. Um bom exemplo na Bíblia é o casal Príscila e Áquila, né? Fala em Atos 18, que eles serviam separadamente ao Senhor e depois eles se tornaram fortes juntos na proclamação do Evangelho e alcançaram muitas pessoas para Cristo. E à medida que vão sendo assim uma só carne, o casal almeja servir ao Senhor com alegria, onde o Espírito Santo atua poderosamente naqueles que amam a Deus. E no jardim do Éden, Adão e Eva tinham prazer assim de estar com Deus e se relacionar com o Criador e a alegria de fazer parte desse convívio. E nessa questão, Jesus era constantemente experimentado pelos escribas e fariseus e sempre eles interrogavam acerca das questões da lei para testar a Jesus. Certa vez Jesus estava assim falando sobre o casamento lá no Éden entre Adão e Eva. E alguns judeus
que também eles eram criadores de leis, tentaram colocar Jesus à prova referente ao casamento, e eles perguntaram: por que então Moisés dava a carta de divórcio e repudiar a mulher? Que está lá em Mateus 19:7. Vejam, Moisés, ele foi escolhido por Deus, um profeta, para conduzir o povo de Israel desde o Egito até Canaã. Mas Moisés era um ser humano, ele era um fundador da nação israelense, e agora os fariseus simplesmente questionaram não só o profeta, mas questionando o criador do casamento, praticamente colocando contra os profetas. Né? Bom, aqui a função dos escribas e fariseus sempre era de tentar provar que os ensinos de Jesus contradiziam as Escrituras. Mas isso sempre foi uma estratégia, né, desses escribas e fariseus na época. Mas Jesus respondeu e falou a verdade, porque Moisés, que ele conduzia o povo, ele era um ser humano, ele não era Deus. Ele recebia instruções de Deus. E o que Jesus disse para os fariseus? Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio, que está lá em Mateus 19:8. Ou seja, Jesus falando que isso foi uma atitude de Moisés, mas que no princípio, ou seja, quando ele criou Adão e Eva, não era assim. O casamento era realmente para a eternidade. E sempre foi, né? E o mandamento é claro nisto. E essa decisão de Moisés fez isso para agradar a sociedade da época. E não foi Deus, porque nós temos um Deus que ele não muda, né? E a expressão assim, uma só carne, indica que o casamento é um sacramento e que os atos realizados dentro da união são motivos para a santificação e a observância da lei de Deus, que é um elo espiritual forte que é colocado através de Deus. E o primeiro casamento foi celebrado pelo Criador do Universo, lá no Éden, em Gênesis capítulo 2, versículos 23 até 25, e foi a primeira família estabelecida antes da entrada do pecado. E criou realmente o casal para serem felizes, um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea, para que o casamento fosse duradouro, marcado por bênçãos, pela cumplicidade e pela fidelidade. E esse era o ideal de Deus para o ser humano. E não é sem razão que Satanás tem destruído muitas famílias, desviando o homem da verdadeira adoração, que é realmente o quarto mandamento, que é um dia de descanso, assim como ele acabar com o casamento, porque foi uma instituição criada por Deus, porque é a partir do casamento que as pessoas se fortalecem e passam mais realmente a obedecer a Deus. E isso não agrada o inimigo, porque a base de tudo é realmente a família. E ele desestabilizando a família, ele vai conseguir o que ele quer. E é isso que o inimigo, o Satanás, quer fazer hoje, sempre, desde que ocorreu o pecado. E infelizmente a humanidade corrompeu esse dom fundamental de Deus, que é a família, para uma sociedade realmente falha. E está se aproximando o tempo em que a nossa fidelidade ao Senhor será provada com grande intensidade. Deus conta com os casais que são só uma carne, fiéis ao Senhor, que obedecem às suas leis e mandamentos, para que não se desviem na observância do quarto mandamento, que será, antes da segunda vinda de Cristo, o fator importante na perseguição, porque o quarto mandamento é o sinal de Deus
E os homens, que fala lá em Ezequiel 20:12, e o quarto mandamento é a marca, o símbolo de Deus, que fala em Ezequiel 20:20. E assim, uma família unida, ela se torna fiel ao Senhor, serão mais fortes na ocasião da perseguição. O casamento certamente é a instituição mais linda ilustração acerca do plano de Cristo para a humanidade. Por isso, o Mestre pede que seja uma só carne para se ter unidade, ser mais forte. E o mesmo pensamento, marido e mulher representam respectivamente Cristo e a sua igreja. O plano de Deus sempre foi de que o casamento seja entre um homem e uma mulher e que ambos assumam suas funções matrimoniais a fim de que seja uma união sólida e estável, né, para vencer as aflições do mundo. Um só corpo, que falar em Efésios 5:31, e sem dúvida alguma a melhor definição desta união realmente é isto, né? E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo os estatutos e mandamentos, você passa a ser uma pessoa sábia, começa a entender perfeitamente o que é um casamento, né? E quando você faz isto, você se torna fiel a Deus e o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E não é só isso, quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganhará de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo que está se aproximando, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará na grande bodas do Cordeiro, uma união entre a igreja e Jesus, e você terá uma grande oportunidade de estar assim, face a face com Cristo. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga, com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.